Numa aldeia remota, perdida na vastidão gelada da taiga, o inverno parecia prolongar-se indefinidamente, governando o mundo com autoridade intransigente. A neve, densa e sufocante, espalhava-se como um manto imaculado, cobrindo tudo em seu caminho. As florestas, envoltas na névoa matinal, pareciam gigantes adormecidos, com seus galhos pesados como a neve curvando-se sob o peso do frio. As montanhas pareciam sentinelas de gelo, frias e indiferentes aos assuntos humanos. Neste lugar onde o sol parecia ser apenas uma ilusão distante, onde os dias se fundiam com as noites e onde a luz lutava constantemente contra as trevas, os segredos da natureza sussurravam aos ouvidos de quem ousava ouvir. Gabriel e Helene avançaram neste universo invernal, levados por uma aventura que não tinham escolhido, mas que, na cabeça de Gabriel, se tornava cada vez mais uma necessidade, não para salvar Helene, mas para escapar ao fardo do seu passado comum. Cada passo na neve era mais um passo rumo ao desconhecido, um passo em direção a um lugar onde as lembranças e as censuras não tinham mais lugar. Helene, outrora uma mulher radiante, cheia de vitalidade e riso, parecia um espectro daquela época distante. Seus olhos, antes brilhantes de curiosidade e energia, agora estavam embotados, afogados em um oceano de dor e confusão. A doença que a atingiu a transformou em uma sombra bruxuleante. Suas mãos, antes tão quentes, apertaram-se fracamente no ombro de Gabriel, buscando um pouco de estabilidade em um mundo que estava desmoronando ao seu redor. Sua pele, antes radiante, adquirira uma tonalidade cerosa, e suas pernas já não a sustentavam com dificuldade, como se cada movimento fosse uma luta. Sua respiração, pesada e entrecortada, parecia lutar contra um corpo que se rebelava. Mas, ainda mais do que a doença, foi o abandono nos olhos de Gabriel que a impressionou. Não havia mais ternura, nem gestos cheios de gentileza. Ele havia parado de olhar para ela como uma companheira de vida, mas como um fardo que agora tinha dificuldade em carregar. No entanto, ela não era cega. Ela sabia que ele não era mais o mesmo homem de antes, aquele com quem ela se casou com amor e confiança. Seu olhar, antes cheio de cumplicidade, agora era um vazio congelado. Os seus movimentos eram mecânicos, como os de um homem que realiza uma tarefa dolorosa, como se a presença de Helene, outrora tão viva nos seus braços, já não fosse mais que uma sombra que ele já não tinha forças para suportar. Encontraremos uma solução aqui, Helene, ele lhe dissera, uma promessa frágil, uma declaração desprovida de qualquer certeza. Suas palavras, longe de serem reconfortantes, ressoaram como uma piada no espaço fechado da cabana de madeira. Ela queria acreditar, naturalmente. Ela precisava acreditar. Mas, no seu coração debilitado, algo lhe dizia que aquela escapadela pela taiga não era a cura que lhe prometera, mas um exílio disfarçado, um esquecimento arranjado. O que ela não sabia, o que não via na escuridão da neve, era que esta viagem era apenas um disfarce para as verdadeiras intenções de Gabriel. Uma mentira cuidadosamente tecida, um véu de ilusão que ele lançara sobre ela e sobre o relacionamento deles. Pois enquanto seu corpo murchava e se deteriorava neste vale de neve, Gabriel já havia encontrado uma nova paixão, outro amor. Emma. Uma mulher cujo nome flutuava como uma névoa invisível entre eles. Uma mulher que ele via em segredo, escondida nas sombras das árvores e florestas que agora atravessava com uma facilidade gélida, como se vivesse uma nova vida paralela, longe da esposa doente. Emma não era apenas uma amante, ela se tornou sua fuga, sua chance de começar de novo, de experimentar o que Helene não podia mais lhe oferecer. Uma vida cheia de desejo, esperança, projetos. Emma era sua fuga. Seu refúgio. Ali, na neve sem fim, longe dos olhares e dos julgamentos, ele se deu a liberdade de viver sem a culpa que o dominava na presença de Helene. A viagem à taiga foi, portanto, uma diversão, uma desculpa perfeita. Helene não viu nada disso. Ela ainda acreditava na promessa de cura, na redenção. Enquanto Gabriel, já em outro lugar, a conduziu para uma armadilha onde o inverno apenas aceleraria seu declínio. Muito atrás deles, a aldeia e os rostos familiares eram agora uma memória distante, como uma miragem na neblina. Os cantos dos pássaros, os cheiros da terra, as cores do outono, tudo isso parecia pertencer a uma vida anterior, uma existência que Helene já não tinha coragem de querer recuperar. Ela se sentia como um corpo se separando lentamente da alma. Gabriel havia reservado um chalé isolado, um pequeno abrigo de madeira escondido na floresta. O lugar era pitoresco e parecia atemporal, uma ilusão perfeita.
Mas por dentro tudo estava frio, escuro e sem vida. Não era uma casa, era uma prisão. Gabriel, ao depositar Ellen no interior gelado da cabana, não sentiu nenhuma emoção. Sua mente estava em outro lugar, já distante nessa outra realidade que ele construía para si com Emma, à sombra das árvores, em um mundo onde não havia mais espaço para Ellen. A luz fraca que entrava pelas janelas de madeira envelhecida apenas realçava a aparência sombria do quarto. As paredes estavam nuas, sem qualquer vestígio de calor humano. A neve batia nas janelas com uma força implacável, como se quisesse lembrar a Gabriel que não havia escapatória, que a realidade sempre o alcançaria eventualmente. Mas neste momento ele não era a vítima. Ele havia escolhido seu destino. Ellen ficou presa neste lugar sem volta, neste silêncio pesado e frio, onde até a natureza parecia ter silenciado, observando com um olhar indiferente os últimos vestígios do que tinha sido uma vida partilhada. E, além da neve, além das árvores, Emma esperou, sem saber que ela mesma era o instrumento dessa crueldade silenciosa. Na manhã seguinte, Ellen acordou em um quarto gelado, enrolada em cobertores de pele, mas mesmo o calor desses tecidos grossos não conseguia combater o frio interno que a atormentava. A dor, onipresente, parecia ter se infiltrado em cada fibra do seu corpo. Cada movimento, cada respiração causava-lhe uma dor que ela já não conseguia ignorar. Mas, paradoxalmente, esta dor física ancorou-a à vida, impediu-a de afundar no nada. Parte dela sabia que ainda não poderia ceder ao torpor, embora tudo dentro dela gritasse para que o fizesse. Gabriel estava ali, sentado perto da janela, congelado numa contemplação distante. O seu olhar, perdido na imensidão branca que se estendia até ao horizonte, parecia procurar algo que ela não compreendia. Outro mundo, outro futuro? Ela não sabia, mas ele estava ali, silencioso, como uma silhueta etérea, quase irreal neste cenário de neve e gelo. Ellen tentou sentar-se, as mãos trêmulas buscando apoio nos cobertores pesados. Ela tentou ligar para ele, quebrar o silêncio entre eles, mas sua voz, fraca e quebrada, parecia se perder no ar gelado da sala. Gabriel. A palavra se formou em sua garganta, com dificuldade, mas ela forçou, desesperada para chamar a atenção dele, para encontrar uma conexão novamente. Um fio fino e frágil que ela ainda esperava poder tecer. Depois de um silêncio que pareceu estender-se até ao infinito, Gabriel finalmente virou-se, lentamente, como se a visão do rosto dela o obrigasse a confrontar algo que não queria ver. Ele sorriu, mas não era um sorriso amoroso. Era apenas uma máscara, uma luz falsa lançada sobre a sala, uma tentativa de aliviar as tensões, sem sucesso. Você está se sentindo melhor? Ele perguntou, sua voz desprovida de calor, preocupação ou mesmo conforto. Era uma pergunta sem significado real, uma pergunta que não continha nenhuma verdade. Helene olhou nos olhos dele, mas não encontrou nada do que procurava. Nem um pingo de compaixão, nem angústia. Apenas cansaço, um cansaço que transcendia o corpo para invadir a alma. Ela tentou se levantar, movida por uma necessidade urgente de alertar sua mente, de afastar aquela dor insidiosa. Mas suas pernas falharam, incapazes de suportar o peso de seu corpo. Ela desmaiou, mas mesmo naquela queda não houve mão estendida para impedi-la de cair. Ela lutou para permanecer lúcida, para entender o que estava acontecendo. Por que estamos aqui? A pergunta ecoou na sala, cheia de mistério e incompreensão. Ela sabia que havia algo errado, algo mais profundo que ela não conseguia compreender, algo invisível, mas terrivelmente real. Gabriel levantou-se devagar, quase com uma lentidão estratégica, como se tentasse ganhar tempo, esconder o que já sabia. Ele se aproximou dela, roçando sua mão na dele, mas o contato parecia mais frio que uma simples ausência de calor. Estamos aqui para lhe dar um pouco de paz, Helene. Um lugar tranquilo onde você pode descansar. Suas palavras eram mecânicas, como uma frase aprendida, uma resposta preparada. Mas no ar pesado, essa resposta soou falsa. Ele desviou o olhar rapidamente, evitando o olhar dela. Foi um gesto tão leve, quase imperceptível, mas ainda assim tão revelador. Um movimento inconsciente, mas que traiu uma verdade que ele se recusou a admitir. E ali, neste momento suspenso, Ellen compreendeu. A verdade a atingiu de repente, tão brutal quanto o vento gelado batendo na janela. Não era um lugar de cura. Este não era um lugar onde ele queria ajudá-la a se recuperar. Não.
Ele estava aqui para escapar dela. Para fugir de seu passado, de seu amor e de tudo que eles tinham vivido juntos. Ele não a trouxe aqui para ajudá-la, ele a trouxe aqui para abandoná-la, para escapar do sofrimento que ela representava. Havia outra mulher que ele amava. E esta mulher não era ela. A imagem de Emma, gentil e distante, formou-se em sua mente. Ela a viu claramente, como uma aparição. Uma silhueta clara e determinada que se destacava no branco da neve, longe desta sala gelada e desta realidade dolorosa. Ela era a nova paixão de Gabriel, aquela que fazia seu coração bater mais forte. Era ela quem ele esperava, aquela com quem planejava um futuro sem dor, sem ambiguidades. A sombra da traição caiu sobre Eleni como uma pedra de chumbo. Ela se sentiu traída, abandonada neste deserto de neve e silêncio, sozinha com seus pensamentos atormentados. Essa era a verdade. Os dias passaram, cada um parecendo mais pesado que o anterior. Gabriel, que estava cada vez mais distante, saía todos os dias da cabana alegando compras ou momentos de solidão. Mas Helen sabia. Ela sabia que ele estava fugindo em direção a Emma, em direção a outra realidade, em algum outro lugar da floresta. Ela estava sozinha aqui, prisioneira de seus pensamentos, de seu corpo debilitado e da dor de uma traição que a atormentava muito mais do que a doença. A solidão tornou-se insuportável. O frio atingiu seus ossos, mas foi o frio do abandono, o frio da alma que realmente a consumiu. Eleni sabia agora que Gabriel não voltaria. Ele não voltaria para salvá-la, ele já a havia deixado ir. Então, numa explosão de lucidez, ela se levantou uma manhã, mais determinada do que nunca. Ela não iria morrer aqui, neste canto perdido da taiga, sem ter confrontado a verdade, sem ter uma última palavra a dizer. Ela foi até a pequena cabana onde Gabriel passava as noites com Emma. Ela ficou ali sob a luz bruxuleante do fogo, sua figura frágil, mas imponente, sob a luz incerta. A neve caía suavemente lá fora, como um véu de silêncio sobre o abismo que se abrirá entre eles. Ela esperou um momento, deixando o espaço se preencher com essa forte tensão. Então ela olhou-o diretamente nos olhos. Gabriel. Sua voz era calma, quase calma demais, mas havia força emanando de cada palavra. Ela sabia que isso mudaria tudo. Eu sei tudo. Ele ficou pálido, os olhos arregalados de surpresa e medo. Helen, eu. Não diga nada, ela o interrompeu gentilmente. Sua voz era calma, quase imparcial, mas com uma firmeza gélida. Eu entendo tudo. Não sou eu que você quer salvar. Você me abandonou há muito tempo. Voltou-se lentamente para a janela, o olhar perdido na imensidão da taiga, a neve caindo em redemoinhos constantes, como se o mundo inteiro estivesse suspenso num silêncio eterno. Um silêncio que parecia engolir todos os ruídos, todos os gritos, todas as respirações. Eleni sentiu a sua própria existência fundir-se nesta paisagem deserta, que se tornou a sua única testemunha. Mas ainda estou aqui, ela sussurrou, quase como uma confissão. Morrerei aqui, neste frio, longe de tudo que amei, mas pelo menos morrerei livre, sabendo a verdade. As palavras de Eleni foram pesadas, carregadas pela extensão da dor que ela deixou explodir, destruindo os últimos vestígios de esperança dentro dela. Sua mente, tão quebrada quanto seu corpo, não tinha mais ilusões. A verdade, por mais amarga e cruel que fosse, libertou-a das correntes invisíveis que ele havia forjado em torno de sua alma. Ela ficou ali, naquela cabana fria, em frente a Gabriel, e sabia que nada poderia reparar o que havia sido destruído entre eles. Tudo o que lhe restou foi a liberdade que encontrou na solidão da taiga, uma liberdade que nunca teria tido se permanecesse ao lado de um homem que a abandonou muito antes do fim. Naquela noite, o céu lá fora ficou mais escuro. Os flocos de neve dançavam à luz bruxuleante do fogo, como se até a paisagem parecesse querer apagar todos os vestígios do que havia acontecido entre eles. Gabriel, congelado na porta, ficou ali parado, como um estranho em sua própria vida. Não havia mais palavras, não havia mais conforto. Ele não era mais um homem conversando com uma mulher que amava. Eram dois estranhos, separados por meses, anos, dor infinita e traição não correspondida. Sinto muito, Eleni, ele finalmente sussurrou, com a voz quebrada e trêmula. O som de suas palavras parecia quase insignificante, como um eco distante de um arrependimento que não tinha mais lugar neste mundo.
Seus olhos ainda procuravam um vislumbre de redenção, mas ele sabia, no fundo, que não havia mais nada. Ela se virou lentamente para ele, com uma luz estranha nos olhos, um brilho de aceitação emergindo das profundezas de seu sofrimento. Você me matou muito antes de meu corpo sucumbir, disse ela com uma voz calma, quase gentil, como se estivesse falando de outra, uma versão de si mesma que ela havia perdido há muito tempo. Ela se aproximou dele, não como a mulher que o amou, mas como aquela que, diante da verdade, aprendeu a abandonar tudo o que a impedia. Seus passos eram lentos, medidos, seu olhar impassível, mas algo dentro dela se acalmou. Ela não tinha mais medo de morrer. Havia encontrado uma forma de conforto neste confronto final. O peso da traição, da dor, dissipou-se e foi substituído pela serenidade de uma alma que sabia que a verdade, mesmo cruel, poderia finalmente libertá-la. Gabriel afundou em uma cadeira, como se suas pernas não tivessem mais forças para sustentá-lo. Ele parecia vazio, esmagado pelo peso das suas próprias mentiras, pelo peso do seu ato irreversível. Ele sabia que nunca poderia consertar o que havia quebrado. Helen estava ali, na frente dele, mas ele a perdia a cada respiração, a cada batimento cardíaco. Helen, por sua vez, deitou-se na cama, fechando os olhos pela última vez. Um suspiro pesado passou por seus lábios, e a dor que a devorava por tantas semanas evaporou, como um último suspiro no frio gélido da taiga. A neve continuou a cair, cobrindo tudo sob seu manto frio e implacável, cobrindo até mesmo a memória de amores perdidos e traições não reconhecidas. Na grande e vasta taiga, tudo permaneceu imóvel. Gabriel, sozinho com a sua escolha, com o peso da sua culpa, permaneceu ali, perdido neste silêncio mortal. A vida de Helen estava desaparecendo, mas neste silêncio ela encontrou uma forma de paz que as palavras de Gabriel não conseguiam mais alcançar. Quando Gabriel regressou à aldeia, já não era o mesmo homem. Seus passos eram pesados, seu rosto marcado pela dor e pelo arrependimento. Não teve forças para contar o que havia perdido, nem para justificar suas escolhas. Como explicar a traição a um mundo que só entendia a superfície das coisas? Como podemos descrever uma perda tão total, um amor reduzido a cinzas, um homem quebrado sob o peso de suas próprias mentiras? A taiga permaneceu a mesma. Imóvel, indiferente, ela não fez nenhum julgamento. A neve cobria tudo, apagando os rastros de quem passava, como se os homens não passassem de sombras passageiras nesta imensidão branca. A traição de Gabriel, como a dos demais, desapareceu nos ventos frios, levada para sempre pelas extensões infinitas. Helen, na sua solidão, na sua liberdade recém-adquirida, permaneceu ali, uma alma livre entre as sombras da taiga. Ela se foi, sim, mas não estava desaparecendo. Ela havia se tornado a própria neve, a luz na noite escura, uma eternidade silenciosa, longe de mentiras e traições.